Professor, eu queria fazer uma pergunta sobre a questão da desigualdade de gênero. O New York Times deu uma matéria recentemente, depois da eleição do Trump, falando que muitas mulheres progressistas, muitas mulheres democratas estão se inspirando num movimento feminista radical que existe na Coreia do Sul, que é o 4B, que é o 4B, que é um movimento de não casamento, não filhos, basicamente é uma vida sem homens. É considerado um movimento bastante radical, mas que tem mudado a perspectiva da mulher dentro da sociedade sul-coreana. O quanto isso aí é um problema grave? Porque, pelo que eu li nessa reportagem, ainda existe um exercício de poder muito grande das famílias sobre as decisões que essa mulher vai tomar, tanto no estudo quanto no trabalho. Queria saber do senhor como é que isso se dá realmente. Só dando um passo atrás, a educação, eu creio que tem um papel importante nisso, né? Como o Pedro perguntou o que a Coreia do Sul fez de diferente, só para dar um exemplo de como a Coreia do Sul valoriza a educação, ou a sociedade valoriza a educação, há professores na Coreia do Sul que são quase popstars, assim, né? São quase tão famosos quanto os K-pop que a gente conhece aqui no Ocidente, porque eles, de fato, ganham muito bem e eles têm, né, um status muito importante. Enquanto aqui no Brasil, quando a gente fala que é professor, às vezes até a pessoa olha assim com um olhar de coitado, né? Poxa vida, é professor, né? E enquanto lá, não. Lá realmente tem um status muito importante, e nos países asiáticos, mais particularmente na Coreia do Sul. E essa educação vai possibilitar que as mulheres entrem no mercado de trabalho, tenham hoje, possam almejar postos mais elevados, mas ainda existe uma questão que eu vejo, e aí eu vou falar um pouco mais da experiência que eu tenho no Japão, mas de maneira, acho que na Ásia isso acontece, as mulheres começam a ter aí a perspectiva e a possibilidade de alçar a cargos mais elevados. Só que para isso, algumas vezes, elas postergam a maternidade. Então, há alguns pontos ali que ainda não foram bem resolvidos. Se a gente olhar tanto para o Japão quanto para a Coreia do Sul, ou mesmo para a China, né, que é um país em desenvolvimento, são países que a taxa de natalidade está caindo, né? E aí uma das coisas que se atribui a isso é porque as mulheres, buscando desenvolver a sua carreira profissional, acabam postergando um pouco mais a maternidade, e isso vai ter um impacto na população. Então, de um lado, eu acho que é muito positivo que o fato que hoje você tem esse empoderamento feminino, e aí agora os governos, as sociedades têm que lidar como é que se lida com essa queda da taxa de natalidade nos países. Em que medida essa pauta de costumes, professor, costuma definir as decisões políticas na Coreia do Sul? Porque o próprio presidente Yoon Suk-yeol se elegeu com uma plataforma antifeminista, por assim dizer, né? Tá, em vários momentos ele tem um discurso antifeminista. Em que medida isso ainda é importante e quanto ele se valeu disso ao longo desse mandato? Ele traz esta pauta, né, de costumes, tem essa percepção, e é lógico que existe uma parcela da população mais conservadora, que talvez não veja com tão bons olhos esse aumento da participação feminina, e até porque existe esse dilema hoje, né, em relação à sociedade. A sociedade coreana é uma das sociedades que tem uma baixa taxa de fecundidade, e a perspectiva, então, de problemas, né, em relação à população, de decréscimo da população é significativo. E ele acaba, então, nesta linha mais conservadora, né, com essa vertente de pauta, vamos dizer, antifeminismo, sendo um elemento da sua base política, da sua campanha. Mas eu creio que hoje, olhando mais especificamente para os jovens, cada vez menos a gente percebe isso como algo tão forte, né, mesmo na sociedade coreana. Professor, e olhando agora com relação à democracia e à contestação desses valores, a gente vê que a história da Coreia do Sul é uma história de golpes também. O último foi em 79 e terminou com o assassinato do então general. E foi marcada pela violência essa transição. Nesse sentido, a gente pode enxergar essa tentativa de subverter a democracia
como um sinal de que é uma democracia que ainda está em amadurecimento, onde o movimento maior até do que o próprio país, de contestação das democracias e com esses valores conservadores. Ok. De fato, a Coreia do Sul passou ali por um período difícil, né? E mesmo dentro do autoritarismo, né, dos poderes militares, houve esses golpes internos, vamos dizer assim, né, entre os próprios militares aí pela busca do poder. Então, e aí a partir dos anos 80 que a gente começa a observar um processo democrático, com alternância de poder, eleições, isso vai acontecendo. Então, a gente tem ali um período de construção, mas até voltando um pouco, só fazendo um parênteses aqui, que o Pedro mencionou das semelhanças entre o Brasil e a Coreia do Sul, nós também, a nossa democracia é ali dos 85 para cá, quando a gente tem um processo de redemocratização. Então, é um processo que está construindo, mas eu diria que hoje, e até pela resposta que a sociedade e a instituição, no caso o parlamento, deu a essa tentativa de um autogolpe, que foi o caso do atual presidente, a gente percebe um amadurecimento, vamos dizer assim, da democracia. Aí alguém pode me perguntar, mas isso é definitivo? Nada mais vai acontecer? Bom, é muito difícil falar que tudo seja definitivo, né? A gente tem alguns ciclos e o mundo dá muitas voltas aí. E como eu falei, já existem alguns sinais de que existem problemas na política coreana, na sul-coreana e alguns políticos. Então, eu diria que neste momento me parece que isso vai ser superado, mas não só a Coreia do Sul, mas o mundo, a gente percebe as polarizações, a direita ganhando força, na Europa também a gente percebe isso acontecendo. Então, não é garantia de que a superação desse momento de crise na política, isso vai afastar qualquer risco futuro. Mas que, neste momento, eu diria que as instituições sul-coreanas, a própria sociedade sul-coreana, está mais pró-democracia e que isso deve permanecer neste momento.